Olá, eu me chamo Carmela Bardini, para quem não me conhece ainda, prazer. Hoje eu venho com muita alegria fazer uma troca que é bem assim especial e que mexe muito com as minhas emoções, que é o desfraude, gente. Não foi fácil comigo, com o filho mais velho, e agora eu tô vivendo o desfraude com o mais novo. Então continua aí no perrengue. Então eu vou falar com a Cassi da Colo de Mãe, Sibeli e Luiz, bem-vindas. A Cassi, da Colo de Mãe, ela tem um trabalho muito legal e ela apoia muitas famílias porque ela tem uma produção de produtos focados nesse momento tão complexo que é o desfraude. Então são recursos muito legais. A Luiz já está dizendo que sofreu muito com o desfraude. Meu Deus, o desfraude do Felipe levou 6 meses, Luiz. Não foi fácil. Nada fácil. E as calcinhas de desfraude da Colo de Mãe me ajudaram muito. As cuequinhas, né? No caso do Felipe. E, então, enfim, a Cássia, ela é uma figura, assim, bem de referência pra mim, nesse sentido. Lu, tudo bem? Lu chegando aqui. Marina deve estar também no processo aí de desfraude? Ou já tá desfraudada? O Miguel também deve estar. Sabrina, querida, bem-vinda. Ah, e a Amanda também tá aí, da Terra, que delícia! Então, é um momento bem complexo, né? E eu vou chamar aqui a Cássia, vamos ver se ela já chegou. Pra gente. Não chegou ainda, vamos aguardar um pouquinho. Pra gente refletir um pouquinho, né? Sobre o desfraude, os perrengues. Começou a pedir a Marina, ai que fofa! E assim, é muito engraçado porque mãe tem dessas, assim, né? Quando tá vivendo a amamentação na pauta. E parece que o mundo gira em torno daquilo. E daí quando vem a questão do desfraude, pelo menos pra mim, o Miguel não começou ainda. Ah, então, o Caio tá fazendo já. Tá no caminho, assim, né? Nossa, tô tendo uma experiência bem diferente com o Caio. Esse papo que dizem assim, quem tem mais de um filho, tá tudo dominado, tem muita coisa que não é verdade, mas algumas realmente, no caso do desfraude, eu tô me surpreendendo com o Caio. Porque com o Felipe foi muito difícil, e o Caio eu tô vendo que ele tem um outro tipo de consciência, né, dos tempos e da percepção corporal dele. Então, é muito interessante da gente reconhecer que falar em desfraude não tem receita de bolo. Infelizmente, mas claro que tem muito recurso que ajuda demais. E eu busquei todos eles, sério mesmo, não foi fácil pra mim. Mas enfim, né? Cada mãe faz seu caminho, tem uma rotina com a criança, tem um tempo. Eu acho que o isolamento social, de certa forma, vem a somar no caso da mãe que está em casa, do pai que está em casa. Porque quando a gente sai muito com a criança, fica muito delicada essa questão de como lidar com a criança que está desfraudando e de repente a gente sai e pensa, e agora eu tenho que colocar fralda, não coloco a fralda, vai fazer uma poça de xixi no chão, né? E aí a gente tem que lidar com todas essas adversidades. E eu vejo que é muito uma maratona da família, né? De mover a energia para tornar possível esse desfraude. E para que ele seja o mais natural possível, mais orgânico. Não foi no caso do Felipe, na minha experiência pessoal, mas o do Caio, olha, tem umas histórias bem legais para contar. Na verdade, tanto do Felipe quanto do Caio. Eu aqui vou me colocar como mãe, a Lu tá aí também, queridona. Vou me colocar muito como mãe hoje aqui para contar os perrengues do desfraude, as lágrimas derramadas, porque não foi fácil. Mas os louros também, porque é isso, né? Eu sempre digo que quando a gente não terceiriza o processo de... Qualquer processo com o filho da gente, né? Quando a gente não terceiriza o desfraude, a gente realmente tira muitos aprendizados. E dá muitas vezes a sensação de incapacidade, sabe? Nossa, meu filho não está desfraudando, o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo? A Cássia chegou. O que eu não estou fazendo, né? Vamos ouvir da Cássia, então, um pouquinho da trajetória dela, como que foi, né, Cássia, mover esses recursos, essas cuecas, calcinhas de desfraude para facilitar esse processo, que é super especial, mas ao mesmo tempo é, assim, um dilema materno. Vamos lá. Olá, desculpa. Tanto que eu achei. Imagina, guria. Eu fui contextualizando aqui meus perrengues. Desculpa, pessoal. Eu tava aqui, mas não Fica tava. paz.
Tranquilo, Cassi. Uma alegria te receber aqui. Então, agora eu fiz uma live pela Colo de Mãe, né, do portal Universo Materno, e agora a gente está aqui um tema que é muito pertinente ao teu trabalho, né? Estamos fazendo uma Cassi, troca, né? é, te apresenta, por favor, para nós. Vamos Olá, lá, como tu diz, vamos direto ao assunto. eu sou a Cassi, da Colo de Mãe. E, e a Colo de Mãe sempre está em parceria com Carmela, Varanda Varandinha, Unitar, Portal. A gente está sempre ligado, né? Um dos produtos, assim, estrelas da Colo de Mãe são as calcinhas de desfraude. E por isso a gente foi se aprofundando mais no assunto, porque a gente percebia que além de vender o nosso produto, né, a gente tinha que entender melhor qual era a dor da nossa mãe, da nossa cliente, para poder ajudar ela de uma maneira mais completa. Então, a partir disso, surgiram, né, a gente foi pesquisando, entrando em contato com psicólogo, com pedagogos, para saber melhor o que acontece ali com a criança, toda essa logística, não só de criança, mas de família, né? Porque o desfraude é um ato comunitário, praticamente. E aí, feito isso, né, a gente começou a desenvolver também materiais gratuitos para os nossos clientes, posts, guias que podem ser baixados gratuitamente. E, às vezes, a gente faz uma live, né? Um podcast, né? Que tem podcast do Portal Universo também. A gente lá no Obrigada, portal Cassi. tem um bem legal que subiu ontem, né? E tem algumas Uhum. dicas sobre desfraude, mas acho que essa live vai ser a continuidade, né? É. Então eu vou me colocar aqui, Cassi, como mãe, que perrengueou um monte, que tem um monte de caos, e enfim, né? E que quero te escutar também nesse processo, mas aí a gente vai fazendo essa conversa. Eu sou essa mãe que tem essas necessidades. Sim. Eu estou desfraudando o Caio nesse momento. Ah, você tá? Ele tá com quanto? Ele tá com 2 anos deixa eu ver, janeiro, né? 2 anos e 6 meses, 2 anos e meio. Então, eu acho que Sabe o que que esse é o primeiro aconteceu? ponto, Carmela, que as pessoas ficam muito inseguras com qual é a idade de desfraudar uma criança. Correta, né? Uma régua, assim, ó, que marcasse. Chegou aqui como se fosse carteira de motorista, com 18 anos pode tirar a carta. Então, com É, 2 anos tem que estar sem fralda. Existe uma régua ali que causa uma ansiedade muito grande nas mães, porque essa é uma tarefa que fica nas costas das mães. Se é muito raro que seja uma coisa assim que que parta do pai a iniciativa do acho que vamos desfraudar essa criança. Parte da mãe, né? Embora é. isso deve ser comunitário dentro assim, de todos os adultos que são responsáveis pela criança, e o fardo fica menor quando ele é dividido, né? As responsabilidades têm que ser de todo mundo que está ali com a criança, porque eu acho que isso tira aquela tensão, sabe? De tô carregando o mundo nas minhas costas. Isso ajuda muito quando é compartilhado. Algumas vezes nessa régua é que agora a gente está num momento muito atípico, né? Mas quando entra na escola, a escola fala: não, tem 2 anos, vamos tirar a fralda. Hoje já existem escolas que estão lidando com muito mais atenção, muito mais carinho, muito mais particularidade para cada situação e cada criança. Mas, via de regra, 2 anos é data de tirar a fralda na escola. Então, isso às vezes também, dependendo da criança, dependendo da situação, é uma coisa que pode ser um complicador, né? Caio tá com Uhum. 2 anos e meio. A gente costuma. Tem criança que desfralda antes de completar 2 anos, né? Mas é mais exceção do que regra. E aí a gente tem que pensar: se não tem uma data, como que eu sei que tá na hora de desfraldar? Né? E isso a gente fala. Quando a criança tá grande, eu tô com vergonha, que tá grande demais, né? Às vezes é. Quando chegou num tamanho ali que o povo começa a perguntar: ai, usa fralda? Eu tenho. Ou Por quando vergonha social.
Isso, ou quando a conta da fralda começa a ficar pesar, sabe? Você começa a ter aquele sentimento de podia fazer uma coisa mais interessante com esse dinheiro. É, Daí, deixa eu completar, então. A criança, ela dá sinais. Um dos primeiros sinais que a gente percebe na criança é ela tem que saber se comunicar. Isso não significa assim, ela tem que falar, mas ela tem que saber se comunicar. Ela tem que saber se comunicar dizendo assim, quero fazer xixi, nem que seja xixi, apontando. De alguma maneira, ela tem que ela tem que se comunicar. E tanto xixi como finalizar, cocô tem que ser situações que ela consiga sinalizar. Esse é um super ponto para a gente pensar. Se a criança não tem qualquer sinal assim de comunicação, fica muito difícil você tentar isso, né? Talvez não seja o momento, mas vai observando os outros sinais que a criança dá. Que outros sinais a criança dá? Então, assim, a partir dos 2 anos, mais ou menos, você começa a observar. A fralda, quando o bebê é bem pequenininho, toda troca tem xixi, né? Toda vez que você vai trocar a criança, tem xixi, às vezes toda troca tem cocô, depois o cocô vai espaçando mais, o xixi continua. E aí a criança, quando ela vai ficando mais velha, ela começa também a fazer uns xixis mais longos. Significa que os esfíncteres dela, os músculos que controlam a saída do xixi, eles estão começando a funcionar assim um pouco melhor. Ela consegue prender mais esse xixi, deixa a bexiga um pouco mais cheia, e aí uma hora ela esvazia. Então, esse pode ser um indicativo também. Eu tenho períodos longos da criança com a fralda seca, e aí períodos com a fralda, daí é um xixizão. Quando vem é um xixizão. Isso é uma coisa para a gente observar. Uma outra coisa para observar é a coordenação motora da criança. Tem crianças que são muito ativas e muito coordenadinhas desde antes de andar até, né? Escalam, engatinham, andam super bem, pula. Então, pular com os 2 pés, ter firmeza, coordenação motora, isso tudo é um indicativo que o corpinho dela tá mais maduro. uhum, né? Né? Prontidão, eles falam lá na antroposofia, na pedagogia Waldorf. De Uma prontidão. prontidão. Uhum. Que o corpinho tá mais maduro. De prontidão de estar pronto, né? De estar atento, de estar. De dominar. A criança começa a dominar. Maduro. Oi? Uhum. Maduro, né? Já tá maduro para aquilo. Ele tá maduro, ele tá ideal, tá no ponto para dominar mais essa função de aprendizado, né? Pensa, é muita coisa para uma criancinha, né? E em 24 meses, olha a transformação que tem um ser totalmente inofensível de um serzinho que fica fazendo assim, ó, que não quer dar a mão para você, né? Que tudo sozinho. É incrível. Esse seria um outro ponto. Além disso, uma coisa que é muito importante é a criança ter autonomia para abaixar e subir a calça, né? Às vezes a gente, algumas mães, por medo de perder o bebê, elas tiram um pouco dessa autonomia da criança e fazem tudo por ela, né? Na metodologia Waldorf, isso é bem valorizado, né? Incentivado. Na montessoriana também, né? Então a gente precisa dar autonomia para as crianças, elas são capazes de fazer muitas coisas, né? Se para antroposofia, eles falam sobre a força da vontade. Então, quando a mãe faz pela criança, é como se ela estivesse privando a criança de fazer por si a partir da sua própria necessidade, né? Tem sempre aquele externo movendo aquilo que não dá tempo de chegar na sua própria vontade, né? Eu quero fazer xixi e sinto que preciso abaixar as calças, né? Aí a mãe já vai abaixa. lá e antecipa. Isso é uma coisa para a gente exercitar em tudo, né, Canela? Assim, beber água. Já a criança pode se servir, né? Deixa o filtro puro, um banquinho ali que ela possa subir e tomar. Colocar a comida no prato. E daí que derruba adulto também derruba comida na toalha, né? Tem que deixar, porque se você não deixar, ela nunca vai conseguir, né? Ela não vai aprendendo. E a mesma coisa para o se vestir.
Deixa ela lá, começa com Uhum. umas roupas mais fáceis, né? Não vai começar jogar logo uma calça, uma meia até o joelho, ou um casacão, mas pelo menos a cueca, né? Ou a calcinha, saiu do banho, ó, já coloca isso daqui. Aí a camiseta, Tirar a roupa para entrar no banho, né? tirar a roupa, Nem colocar coisa a de roupa. tirar, começar tirando, né? Que às vezes colocar é mais difícil, mas exercitar ou tirar É, também. tirando, isso é uma excelente dica. Então, exercitar isso também nas crianças, porque isso também vai desenvolvendo a coordenação motora dela, né? Ela vai criando mais consciência do seu próprio corpo, do seu tamanho, né? Da sua existência ali como indivíduo. Então, esse é um ponto muito importante. Um outro ponto e isso é muito comum da gente ver, principalmente com cocô. A criança, quando tá com cocô na fralda, ela começa a dar uma puxadinha assim, começa a ficar incomodada. Às vezes ela mesma, depois que fez, ela fala cocô, 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 porque ela quer trocar. Porque o xixi, Tá incomodada. as fraldas de hoje, elas não incomodam, né, com o xixi. Mas o cocô incomoda, porque o cocô tem uma textura ali, né? Ele não é absorvido pelo gel, ele para na superfície da fralda. Então, a criança se sentir incomodada é um ponto também relevante. Algumas. Cássio, Diga. essa parte aí, não sei se tu finaliza essa fala, mas eu quero fazer um relato do Felipe. Ah, pode fazer. Pode fazer o do Felipe. Faço já? Pode. Então, o Felipe, meu filho mais velho, né? Ele foi para a escola, ele tinha 2 anos e meio. Eu descobri que eu estava grávida do Caio e no fim eu acabei tirando porque ele ia 2 vezes só por semana. Daí ele passou aí 3 vezes porque não adaptava e aí eu descobri que eu estava grávida. Então ele foi 4 meses assim, 2, 3 vezes por semana. Eu tirei ele da escola. Tirei ele da escola, fiquei com ele em casa, mas super mãe empreendedora, indo e vindo, fazendo mil coisas, né? Mas com ele, quando eu estava em casa, principalmente, quando eu comecei a sentir que estava na hora, porque, olha só, quando eu ganhei o Caio, ele estava com 3 anos e 5 meses, tá? Então imagina que ele estava com 2 anos e meio, eu engravidei, diminuí meu volume de trabalho, Uhum. fiquei com ele mais tempo em casa, embora eu ainda saía, e a gente começou esse movimento do desfraude. Quando o Felipe fazia cocô na calça, ele não se incomodava. Nem xixi e nem cocô. Que ele fazia cocô, e a consistência do cocô do Felipe sempre foi um cocô mais mole. E daí é muito legal da gente perceber, né? Cada criança tem um tônus muscular. Então, por exemplo, eu como tinha o bebê da Bruna, né? O Matheus e o Felipe, a experiência dos dois, eu via, até na troca de fralda, que um tinha muito tônus muscular e o outro muito menos, sabe? Então, o Felipe todo molinho, macio, um cocô também numa outra consistência e cada um de um jeitinho. Então, mais tônus, um cocô mais rígido, menos tônus, um cocô mais molinho. E o Felipe é uma criança daquelas que ele, sabe, ele bate a testa, até hoje assim, mas antes era mais. Então, ele batia, caía, porque estava aprendendo a andar, caía e arrebentava a carinha, a testinha. Não, E ele não chorava, não chorava. e nem senti. Então ele fazia o cocô e nem era com ele, juro, juro. E como era um cocô mais molinho, dependendo, ele chegava a escorrer na calça, assim, com cocô, xixi. E eu falava, Felipe, e eu esperava esse tempo dele, né? Felipe, olha pra tua calça. Tu fez cocô, avisa a mãe quando tu faz cocô, porque eu já não tinha nem ambição que ele avisasse antecipadamente. Cocô, quero cocô. Não. A minha ambição é que ele sentisse, mãe, estou com cocô. E ele falava super bem, 2 anos e meio. Quando ele foi para a escolinha, que daí ele ficou 4 meses lá, o destaque das professoras na fala delas era: a gente se constrange ao falar na frente dele, se não for corretamente, porque ele fala o português correto. Ele é uma criança que surpreende na linguagem. Então, ele tinha toda uma clareza de linguagem, mas a parte de consciência corporal dele passava por um outro lugar, sabe? Muito interessante, porque foi um processo que foi me testando a minha própria paciência. Então, se ele não sentia, eu tentava encontrar formas dele acessar essa relação com o cocô. Então, eu fui buscando muitas dicas do tipo, leva ele para lavar a cueca junto contigo, né? Mostra para ele, ele
parar de brincar, porque o Felipe é uma criança que brinca sem parar. Então, faz ele parar de brincar um pouco. E aí ele vai ver, ele vai se olhar, vai se conectar com o seu corpo, né? Então, sempre brincando assim, né? Sozinho ou com alguém. Nunca quis parar de brincar para fazer o xixi, para fazer o cocô. É como criança em festa. Criança na festa. Gente, acaba a festa, o que que a criança fala? Tô com fome. Porque não parou de Oi! comer. Então, é isso um pouco, sabe? O que eu sinto da criança, pelo menos na minha experiência, era muito isso. Então, o Felipe não queria acessar esse conteúdo, né? Que na verdade era uma coisa que estava chegando para ele e que me testava também. Então, eu tentei de tudo com ele, do tipo, tá, calma, ele nem sente o xixi, não sente cocô, não pede, não avisa, não reclama, pode estar correndo pelas pernas, sem brincadeira. Aí eu comecei a testar. Então eu vou levar ele de tempo em tempo pro banheiro. Tá, mas eu vou massacrar ele? Quanto tempo eu deixo ele ali sentado? Aí eu fui buscar historinha para contar para ele, sentado no vaso, para ele aguentar ficar um pouco sentado. De tempo em tempo eu vou colocar ele no vaso. Então foi muitas tentativas. Não, calma, eu vou comprar agora um pinico novo. Tá, vamos ver agora com esse pinico, porque também é isso, né? É os recursos que tu tem. Tanto que as calcinhas de desfralde da cola de mãe, para mim, foram assim, uma verdadeira benção. Por quê? Porque essa questão que até tu fala no podcast de que a mãe, ela não é legal, a mãe, o pai, enfim, retrocederem essa fita, né? Então, no caso, quando eu saía, tava de fralda. Em casa, de cueca. Saía, tava de fralda. Então, fica muito confuso para a criança realmente entender. E aí, aquela transição interminável, o Felipe, o desfraude do Felipe, levou 6 meses e ele já estava beirando os 4 anos. Porque o que aconteceu com tudo isso, para fechar a história do Felipe, para vocês verem o panorama. Nasceu o Caio e ele perdeu a avó. Tudo junto, assim, o Caio nasceu, 6 dias depois ele perdeu a avó. E o que aconteceu? Ele já fazia o xixi sozinho e o cocô não. Quando aconteceu isso, ele chegava ao ponto, gente, de ir no banheiro, puxar a calça e fazer o xixi no chão, assim, ó, olhando para mim, assim, fazendo xixi no chão. E eu olhava assim, gente, socorro, sabe? Então foi um processo realmente muito desafiador, a ponto de que a escola falou, olha, se ele passar dos 4 anos, a escola Waldorf e tal, se ele passar dos 4 anos, a gente vai indicar, inclusive, uma terapeuta para fazer um trabalho, sabe? Então a gente sabe que tem muitas nuances. Ao mesmo tempo que tem criança, poxa, escuta, uma prima minha falou, meu filho desfraldou em 10 dias. Falou, o quê? Ele desfraldou em 10 dias? Como é que o meu tá levando 6 meses, né? Mexendo com todas as minhas emoções, me fazendo mover todos os recursos possíveis, imagináveis, leituras e tudo, né? Então é muito maluco esse processo, né? Então tem tudo um. Vai lá, manda bala. Isso porque ele me dá um gancho para um outro ponto que eu queria falar hoje, né? Só vou terminar ali que, assim, embora vocês tinham uma questão com o cocô, muita gente diz que é muito mais fácil começar o desfraude pelo cocô. Porque algumas crianças, principalmente com essas crianças, se o seu filho é assim, tenta começar com o cocô. Algumas crianças elas têm um ritual, ou elas fazem o cocô sempre no mesmo horário, se escondem para fazer cocô, ou vão para o canto agachadinho, elas dão sinais. Então, quando você tem uma criança que dá sinais assim, no cocô, você pode se antecipar. Quando você percebe, ela vai fazer depois de comer, você fala assim, terminou de comer? Vamos no banheiro. E aí você convida ela para sentar no piniquinho. Porque assim, aleatoriamente, né? Vamos sentar aqui no piniquinho para fazer cocô? Coitada da criança, né? Mas essas crianças que dão sinais, é mais fácil para as mães, para os pais, para os cuidadores, fazerem o desfraude do cocô, começando por esse momento, porque daí você vai criando o hábito de, olha, é aqui que faz as necessidades, e aí você vai indo para o xixi. Mas a Cassi, a Ana comentou que o filho dela faz exatamente isso. Ele vai para o cantinho, né? O Bruno vai para um lugarzinho que ele se esconde, ele faz o cocô, daí ele vem avisando e pede para trocar. Então, ai, Ana, que amor. Dá para Ana, diz pra nós quanto tempo que ele tá, quantos anos que ele tá, pra gente, né, saber, já que também é tão polêmico isso. E é tão de cada criança, né? Sim, porque essa é uma questão de privacidade. Provavelmente, se ele vai para um canto, ele também não vai querer plateia lá com ele no banheiro.
Tem criança que tem um bloqueio de ter gente no banheiro com ela. Então você deixa meio entreaberto, fala, mamãe tá aqui, 2 anos e 7 meses. Nossa. E É que nem o que Felipe. não tá É nem dentro do Felipe. faz cocô na frente de todo mundo, né? Abraçado comigo, tipo, o Caio faz abraçado comigo. Sabe o que que eu percebo também, Cassi? Que é como um adulto, né? Tem criança, e eu descobri isso com o Felipe, ele senta para fazer o cocô e ele faz naquele exato momento. Então não tem ensaio do tipo, vou ficar sentado aqui esperando esse cocô. Então por isso que era muito difícil a gente pegar aquele momento chave, né? E tem gente que não, tem adulto que fica um tempão, agora é meu ritual do banheiro, né? Que dizem até que não é muito bom. Eu, por exemplo, eu sempre brinco, é uma intimidade, mas eu falo porque é muito legal da gente reconhecer isso. Quando eu vou ao banheiro, Carmela, eu nem sei o que que eu vou fazer, se é xixi, se é cocô, eu sento lá e venho o que tem pra vir, sabe? Então eu não sou daquela pessoa que fica chamando, sabe? Eu digo assim, Mário, eu preciso fazer agora, né? Licença, atende as crianças aí que eu vou fazer agora. E é que nem fazer um xixi, eu sento e faço, sabe? Não tem um ritual. E eu vejo. E eu vejo que o Felipe é assim também, sabe? Então, eu vou fazer cocô. Ele vai lá e senta e faz o cocô, sabe? Então, esse tempo também de cada criança é muito particular. E é engraçado porque carrega por muito tempo da vida e fala muito da personalidade da criança também. É Sim, bem interessante. assim, ó, o cocô, a gente tá para lançar um material específico sobre cocô. A Ana falou assim, a gente fica fazendo plateia. Ana, se ele se esconde para fazer o cocô com a fralda, tenta sem plateia. Coloca. É uma característica daquela criança, né? Faz o cocô que a gente. Eu tô aqui fora, quando você terminar, você me chama. E sai e deixa. Porque se ele já tem esse senso de privacidade vestido, né? Agora sentado lá, todo mundo olhando, deve dar um bloqueio mesmo. Ou até uma distração, né? Cássia, sabe uma coisa que vem muito assim também? Eu trabalho bastante com mãe com bebê, né? Ciranda materna e tudo mais. Então, uma queixa muito engraçada, assim, interessante das mães é que elas falam: poxa, agora que eu ganhei bebê, eu não tenho direito nem de me fechar, nem para ir no banheiro fazer meu cocô. Então, quer dizer, é isso, tem uma coisa do meu momento sagrado, né? Que é uma coisa que, em parte, é construída, né? Ai, meu momento de intimidade, mas, em parte, é realmente um momento de concentração da pessoa e que a mãe mesmo perde, né? Esse momento. Então, enfim, na verdade tem toda uma simbiose de necessidades ali, que vai desde a necessidade da mãe quanto a necessidade do filho, né? Sim. E aí a gente entra num ponto que eu acho que é o que aconteceu com o Caio. O Caio é o mais velho, né? Com o Felipe. Com o Felipe. Com o Felipe Com o também Felipe. é. Eu acho que é o que aconteceu com o Felipe, que são alguns pontos de retrocesso no desfraude, e que podem gerar retrocesso, podem atrapalhar e podem alongar, estender esse processo de desfraude. Então, se você está vivenciando alguma situação dessas que eu vou citar aqui, pensa para ver se é a hora de fazer isso. Tem coisas que a gente não consegue determinar, tipo a morte da avó, né? Do avô. Então, quando eu ouço muito pessoas grávidas que estão grávidas e falam assim, eu quero desfraldar antes do bebê nascer, porque eu não quero passar duas fraldas. Então, ponto, porque por mais que não exista um bebê ali, toda a dinâmica da casa já mudou. Essa mãe, ela já mudou com relação ao bebê, a atenção que ela dá para esse outro filho já é diferente. Os cuidados que ela tem com o próprio corpo, né, que antes ela não tinha, são diferentes. A criança percebe, ela percebe tudo. Então, esse novo ser, desde a barriga, ele já é um outro ser na vida desse irmão que não sabe onde ele está ainda. Porque muitas vezes ele é filho único e com atenção exclusiva, e de repente ele nem sabe o que ele é, né? Ele é grande para algumas coisas, mas ele é pequeno demais para outras, né? Você é grande, não faz assim com seu irmão. Não faz isso porque você é pequeno, você vai cair, né? É complexa a situação. Então, esse é um ponto que é bem tenso. E é preciso avaliar também se vale. Em que ponto a criança tá? Depende muito dos sinais que ela tá dando lá. Sabe? Se você acha, não, independente disso, ele tá super pronto, super maduro, segue adiante.
Porque depois você tem que pensar que esse bebê vai chegar, os problemas também vão acontecer, essa mãe, né? E daí a gente entra num outro ponto. A mulher, muitas vezes, ela para de trabalhar e aí para cuidar dessa criança, e quando ela tá bem nessa fase de desfraldar, ela volta para o mercado de trabalho. É. E isso para a criança também é complicado, porque muda a rotina dela. Ela tem a mãe, de repente não tem. É um ponto de segurança, né? Isso quer dizer a questão da segurança, né, que pega. Exatamente, é um ponto de segurança, que ali ela sabe. Uma outra coisa é que, mais ou menos na idade do desfraude, também, quando as pessoas conseguem ficar em casa com o bebê além da licença maternidade, né? É o ponto em que, máximo assim, que se coloca na escola. Ah, com 2 aninhos já passou aquela época de ficar doente, vou pôr na escola. E aí vai fazer o desfraude. Só que a adaptação escolar para algumas crianças é perfeita e para outras é um terror, né? Tem criança que chora 6 meses, daí entra de férias, daí chora mais 6 meses. Uhum. Então é bem complexo você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uma outra coisa, chupeta. Tirou a chupeta da criança, e aí tem uma mensagem ali. E aí, É. você quer ler essa daí para eu... Ó, minha filha tem 2 anos e 4, ainda não fala muito. Há alguns dias começou a tirar a fralda sozinha e puxar o pinico para fazer o cocô, mas ela quer fazer na sala e vejo que ela tem todo esse ritual. Ai, que amor! Então, com Ah, tá doação, bem na a gente idade do leva meu muito pai também. Muito bonito, né? o ideal é você já ensinar ela a fazer no lugar certo, porque senão você vai ter que fazer uma outra adaptação. Tipo, você tem um processo de adaptar ela a usar o pinico, e depois você vai ter um processo de adaptar ela a usar o pinico no banheiro. Quando você consegue fazer isso tudo junto de uma vez, já no lugar certo, é uma adaptação só. Talvez o ideal seja ir falando assim: olha, assim como a mamãe, assim como o papai, assim como sua irmã, né? A gente faz, na hora de usar isso daqui, que é super legal, a gente usa aqui. Esse é o lugar dele. E ensinar essa questão. E também explicar por quê. Ah, porque é uma questão de higiene, não pode fazer em cima do tapete, porque vai que respingue, daí a gente tem que lavar o tapete. E ensinando esse tipo de noções, né? De higiene, de sociabilidade e tudo mais. E para que a criança se sinta bem naquele ambiente também para fazer, né? Porque mais cedo ou mais É. tarde, aquele vai ser o ambiente que ela vai Ela usar o vaso sanitário, né? Uhum. É, não vai usar o pinico para a vida inteira. pedir para a criança, vamos arranjar um lugar aqui para a gente colocar no banheiro o seu pinico, fazer ela participar disso, para ela sentir que não, então esse lugar é meu, é exclusivo, tal. Pode ser uma boa ideia. Então a gente falou da adaptação escolar, né? Que é uma questão, pensa bem, espera um pouquinho. Geralmente a escola, mesmo quando são essas escolas que entrou, vai fazer o desfraude, elas dão um tempinho de uns 2, 3 meses, e aí sim faz o processo de desfraude. É muito legal quando você consegue fazer com a ajuda da escola, né? A escola não é um vilão, ela é um parceiro, porque a criança fica um tempo ali na escola bem significativo, né? Agora não, né? Por causa do isolamento social. Que Ficava, também é né? um benefício para as famílias, porque de certa forma a gente consegue, para quem está em casa, né, trabalhando de casa, por um lado a gente consegue ficar mais atenta, por outro, eu perco assim com o Caio, eu tô pegando, sabe, a minha intuição fala, ele vai fazer xixi agora, daí eu venho com a mão quentinho, acabou de fazer, eu penso, nossa, sabe, mais um segundo antes eu tinha pego o momento ideal, então tem que estar realmente atenta, não é uma coisa aleatória, né? Tem que ter um engajamento Sim. para fazer, para ajudar realmente a criança a criar esse processo, né? Construir esse processo. E ela entender como que funciona o corpo dela, porque pensando na gente, quando a gente tem a bexiga cheia, a gente sente um desconforto. Então a criança tem que entender que esse desconforto que ela sentiu ali e o alívio que ela sente depois, né? É na hora do desconforto que ela vai no banheiro, não é na hora do alívio que ela tem que ir, né? Daí já foi. Teve alguma coisa em cima, Carmela? Qual que é? Pra Vamos ver. essa da Ana. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo baixar aqui, ó. E quando faz no quintal? As crianças costumam ficar sem roupa quando não tá frio.
Quando estamos no quintal, Bruno já fez no chão, em algum cantinho, e descobrimos depois. Cocô? É, quando eu acho que não deve brigar com a criança, né? Até porque Esse é um ponto muito chave do desfraude. você pode causar um trauma ali, principalmente com cocô, que cria, são aquelas crianças, era cocô mesmo. É, às vezes você briga com a criança porque teve um escape e vai ser um adulto que tem intestino preso, que não consegue fazer cocô fora de casa, né? Pensa assim, em todos os sofrimentos que a gente pode ter quando a gente viaja, que a gente não consegue, às vezes fica 2, 3 dias sem ir ao banheiro. Pensa no hoje, o que pode causar o amanhã, né? Isso é muito sério. Caso, eu não acho que deva repreender a criança, mas apontar o que está de errado. Chegar e falar assim, nossa, eu não acredito que você fez cocô aqui. Não é aqui que é para fazer. Você estava com vontade, devia ter me pedido. E daí a gente faz lá dentro. E se quiser ainda, de uma maneira mais didática, fazer ele entender o porquê, falar, agora vai lá, pega a pazinha que a gente vai limpar isso daqui. E faz participar. É isso que eu vou fazer com o Felipe. Vamos lidar com isso. Né? Vamos lidar com isso. Então, foi feito um cocô aqui. Vamos resolver Aqui, esse ele não cocô. dá trabalho, vamos limpar junto. E aí ensina como limpar. Ele só não pode gostar muito dessa história de ficar limpando, jogando, O né? Felipe adorava limpar a cueca. Olha, ele conseguiu me tirar do sério algumas vezes. E eu sabia que eu não podia dar bronca nele. Nossa, guria. Como você estava grávida e depois já estava com o Caio, era o que ele queria mesmo, né? Era o momento de atenção para ele. Ó, a Eu sou a Irene Maite. colocou aqui, né? Que a Maitê tá com 3 anos. Tá Ela fazendo resistindo. xixi Então, no é lugar. isso, né? Às vezes parece que tá fluindo, depois começa a resistir, né? Ela mesma pede a fralda e acontece. A gente tem uma questão, né? Tem que olhar bem com bastante carinho para isso, porque a gente está na pandemia. Essa criança às vezes ia para a escola, não vai mais, tá ficando entediada dentro de casa, não pode sair, tinha um hábito que não está sendo feito. Se a gente, adulto, que consegue verbalizar os sentimentos, né? Às vezes não sabe como lidar com o estresse. Esse pode ser um ponto para a criança, porque ela vai no que está ali mais próximo dela, né? Ela não vai pegar, às vezes pega, né? Mas, por exemplo, às vezes um adulto num ataque de fúria pega o celular e joga no chão, né? Esse negócio não está funcionando, né? Então, e a criança, ela vai fazer no que está próximo dela, que é, tá bom, eu não consigo fazer xixi. Pronto, cansei. Sabe o que aconteceu com o Caio ontem? Eu vou contar porque foi muito engraçado. Tava conversando com a minha vizinha, porque a gente mora num condomínio, tudo junto, assim, né? Tava ali conversando com a minha vizinha, ela é adolescente, tá sempre estudando, né? E ontem ela saiu um pouquinho, a gente começou a parará, conversa, e o Caio me puxando pra casa. E eu com a cuequinha de desfraude. Que eu tô bem nessa transição, né? Aí ele começou a falar pra eu parar de falar e gritava pra ela, e ela dizia, Caio, você pode parar de gritar comigo? Eu não tô gostando. Você pode parar de gritar, por favor? Aí a gente continuava conversando, daqui a pouco ele gritava de novo, ele dizia, mamãe, e casa, sabe? Ele tava me chamando e eu não tava entendendo exatamente. Eu continuei conversando e ele queria alguma coisa. Quando eu coloquei a mãozinha, tava com o xixi todo vazado. Então me deu a sensação meio que ele desistiu, não conseguiu dizer que era xixi, e fez, mas estava muito incomodado, sabe? Então é muito legal. E hoje eu consigo olhar e comemorar, sabe? E achar, nossa, não me dei conta que era isso. Mas agora eu tenho mais uma chance de ficar atenta para a próxima vez, né? Se chamar de novo, você já vai saber, né? Então eu vou saber. Sabe o que aconteceu também? Eu fiz uma live, não era uma live, eu fiz um vídeo dançando, daí eu postei nas redes sociais, no meu perfil, Mela Bardini. E daí eu mostrei as crianças lá e eu fui assistindo de volta o vídeo e comecei a reparar, meu Deus, mas o que o Caio tá falando? O que ele tá falando? Xixi, mamãe. E daí eu dançando, super feliz, daí ele passa de novo e fala, xixi, mamãe. Xixi. Ele falou umas 3 vezes xixi.
E eu tava no meu êxtase, sabe? Então, às vezes é isso, né? A gente tá num outro mundo, ou porque tá trabalhando de casa, ou tá fazendo comida, tá limpando, tá trabalhando no computador, tá fazendo suas coisas, tá conversando com a vizinha e de repente não tá olhando, a criança às vezes tá até falando pra ti. Então tá, se eu não tivesse feito o vídeo, eu não tinha sacado, sabe? Então, quer dizer, esse sinal da fala, realmente, me puxar e gritar, na verdade ele estava tentando me chamar e eu nem tchum, né? E aí na madrugada, nessa madrugada, ele chamou. Ele não é de chamar na madrugada. Inclusive, meus dois filhos não fazem xixi na madrugada. Tipo, uma bênção do universo. Meus filhos acordam com água, no caso, o Felipe com a cueca sequinha, sempre, nunca tive que levar no banheiro na madrugada. E o Caio acorda com a fraldinha sequinha. Mas ele me chamou essa noite. Eu fui atender ele, tá, tudo bem, ele voltou a dormir. Aí ele me chamou de novo e ele sentou na cama e falou xixi. E eu, né, eu tô faceira, porque com o Felipe eu perrenguei muito, né? Falei, Caio, eu vou pegar o pinico. E o pinico tava lá no andar de baixo. Ele esperou, eu peguei o pinico, coloquei do lado da cama, daí ali mesmo. Ele sentou, tentou, parecia que ele tentou fazer o xixi, não conseguiu. Eu vi que fez um barulhinho assim de cocô, daí ele levantou, meio, não vai dar certo. Daí eu falei, quer tentar de novo? Ele sentou e ele fez o cocô dele na madrugada, sabe? Eu fiquei muito impressionada. Fiquei muito impressionada com o processo e fiquei muito feliz. E na verdade, sabe o que que eu noto dos meus filhos? Dos meus dois, que é uma questão muito interessante, muito pessoal do meu processo, é que quando eu estou vivendo momentos muito fortes, parece que de alguma forma eles se conectam comigo e algo move para que eles possam dar mais um passo, sabe? Então, o Felipe, quando eu me vulnerabilizei numa situação de choro, que eu fui pro chão, assim, né? Não literalmente, né? Não no sentido literal, mas meu mundo caiu, sabe? Quando eu era uma puérpera, eu caio pequeno, eu tava com os dois em casa, o Mário entregando brinquedo com a Clema, que tá aqui, que não tá trabalhando ali no ateliê dela. O Mário entregando brinquedo com a Clema, ele me ligou, eu tentando contar a história pro Felipe fazer o cocô e tal. Ele me ligou e falou, Mela, olha esse brinquedo, acho que não era para ser entregue hoje, acho que tu te enganou e tal. E eu pensei, meu Deus, meu cérebro, eu não tô servindo nem para agendar a entrega de brinquedo. Comecei a chorar, sabe? Sabe aquele caos? E o Felipe me viu chorando e ele começou a se assustar, falou, mãe, tá tudo bem contigo? Eu falei, tá tudo bem. É que a mãe tá muito chateada. E parari, parará. E falei que eu tava triste com uma coisa que tinha acontecido do meu trabalho e que eu tava me sentindo incapaz, né? Pois o guri sentou e fez o cocô. Sabe, no ato. E eu tava com a história do pinico numa história. Eu era a mãe, ele era o filho, nós deixava todo um enredo, sabe? Ele foi lá e sentou e fez o cocô. A minha narrativa é assim: eu fui do caos, do buraco, para as estrelas. Sabe aquele. Tipo, nada era relevante. Aquilo que eu confundi era tudo bobagem, porque para mim o que mais importava realmente, verdadeiramente naquele momento era o desfraude. E foi assim uma chave virada que depois daquele dia ele fez 1 ou 2 cocôs na calça e nunca mais ele completou o desfraude. Foi esses meses de muito perrengue, mas parece que quando eu baixei a guarda, que eu era poderosa, lá que sabia fazer meu xixi, meu cocô, que dizia para ele como que tinha que fazer, quando tinha que fazer. Aí na hora que ele me viu desarmada, desarmei, sabe? Fui pro chão. Ele foi lá e se apresentou, sabe? Foi muito bonito. E toda vez que eu tenho um processo muito forte, às vezes coisas de trabalho, alguma coisa que eu tô criando que é muito forte para mim e que eu vou trazer para matéria, sabe? Eles têm um choro, alguma coisa noturna, eles me convocam a olhar a questão, sabe? Então, ontem eu estava muito no processo noturno de trabalho, eu estava trabalhando na madrugada, e ele me chamou e eu pensei, de novo, sabe onde tu já vê aquele filme? E ele vai lá e faz o cocô como se fosse assim, consagrando um processo meu também, e ele ali fazendo cocô e fazendo o processo de maturação dele, né? Então, a minha interesse, a minha serenidade no processo de vida meu, também amparando e trazendo né, segurança para ele viver esse processo dele. Eu vejo muito assim, a gente tem, né, todas essas teorias, tem a Laura Goodman que fala da sombra da mãe, um monte de coisas, né? E eu vejo processos muito claros da relação da minha conexão comigo Camela, mesma. desculpa, isso aqui é home office, calma aí. Pode. Vai lá.
da minha conexão comigo mesma e da conexão deles com os meus processos, sabe? E passa por todos os âmbitos, passa por questão de saúde, de doença e passa também pela questão do desfraude comigo, com os dois. Eu sinto isso, sabe? Um processo bem bonito, assim, até, de aprendizado para mim, né? De Sim, reconhecer. e isso é muito, né? Deixa eu falar, talvez eu tenha que fazer Tá. cara ali uma coisa. Alguém falou ali, a minha dificuldade é o cocô. E aí eu lembrei É o que cocô. A minha também foi o cocô. Era o cocô. tem algumas crianças que são resistentes a soltar o cocô. E aí a gente tem que pensar na textura desse cocô e na dificuldade que ela tem para fazer. Então, ao contrário, né, do filho da Carmela, algumas crianças têm o intestino mais preso. E aí, o que a gente recomenda? Água, fibra, legume, fruta, verdura, tudo que puder dar, que seja fibroso, que facilite, que não doa. Porque às vezes, né, como a criança vai mudar o jeito que ela vai fazer cocô, a posição, vai ficar mais difícil. Tu tem que ir. Não, Vai atender que eu vou rápido, comentar. né? Tá, e eu vou comentar da Sabrina, tá bom. Porque a Sabrina, então a Sabrina é minha amigona, né? Sabrina querida. Ela tá dizendo do Miguel. Sabrina dançou muito na Ciranda Materna com o Miguel aqui. E ela fala que é exatamente assim com ele, só que o desafio é na alimentação, né? E eu vejo essa questão também que às vezes é uma ansiedade nossa, que a gente quer que a criança faça tal coisa e aí a gente entra no pé de guerra e menos ainda a criança faz. A minha sensação é isso, é como se ele estivesse mostrando que quem manda naquilo é ele, não é a gente, né? Quando eu me vulnerabilizei, Sabrina, caiu a ficha, sabe? Quando eu baixei a guarda mesmo. Então, a nossa ansiedade, eu vejo que ela não é um fator Desculpa. que contribui. Imagina, estou falando aqui que a nossa ansiedade não é um fator que contribui, né? A nossa expectativa tem que desfraldar porque já está com tal idade, ou não sei o quê, seja com alimentação, seja com desfraude, seja com processo de escolarização, adaptação para a escola. Quanto mais expectativa a gente faz, mais desafiante fica, né? Então, se a gente relaxa e vê o que vai dar, é muito mais simples de o processo ser orgânico, fluido, do que quando a gente quer deter, controlar o processo. Porque como é que a gente vai controlar o processo da criança até na hora dela ir no banheiro, gente? Qual é a crença limitante que rege esse raciocínio? Sim. E aí a gente tem que pensar, né? Tem toda essa questão do. Esse é o meu momento e não o seu, né? E também a gente tem que pensar nas outras questões que estão envolvidas, né? Então, o que eu tinha falado, às vezes um ponto externo, o que de externo? Se você está indo num caminho que parece legal e de repente você encontrou uma barreira, assim, né? O que será de externo que tem que tá fazendo ou essa criança retroceder ou ela parar aqui? Daqui ela não vai. Então, vale a pena a gente olhar para a gente mesmo, né? O que a gente está fazendo de errado naquela situação, mas também pensar assim, o que mudou? Vamos tentar pensar o que mudou aqui. Agora a gente sabe, né? O que mudou. Mudou tudo e mudou para todo mundo. Então, eu acho natural que uma criança esteja retrocedendo agora. Acho bem natural. Mas tem outras coisas. Problemas no relacionamento. As crianças percebem brigas, rispidez na fala, né? Tudo isso. Tem casais que se separam, assim, no meio de um processo de desfraude, ou quando a criança já está desfraudada. Não estou falando que tem que ficar casado porque a criança está desfraudando. Né? Mas, assim, esse pode ser um ponto. Quando você encontra o ponto, a causa, fica mais fácil de lidar com a situação, né? Tu viu, Cássia, a contribuição da Sabrina aqui, só para complementar? Que a Sabrina falou que é bem isso, que é quando ela expressa o que ela sente, funciona melhor, né? Porque daí é isso, não é uma questão de pressionar a criança, mas é de tu manifestar o que tu tá sentindo naquele processo, porque a mãe tá realmente envolvida, né? E aí, em vez de projetar para a criança, que a criança vai se sentir culpada, incapaz, com problema, né, deficitária na demanda,
Sim. É uma questão da mãe. Então, quando a mãe, ela se vulnerabiliza, tá difícil para ela. Então, o Caio, ele fez o xixi na fralda, eu não vou dizer, pô, tu fez na fralda, eu vou dizer, ah, mãe, da próxima vez eu te levar um pouquinho antes. Né? Quer dizer, o que que eu posso fazer? Quer Sim. dizer, tu devia ter ido lá fazendo no pinico, né? Quer dizer, como que eu me coloco no processo e me alimento da minha própria análise e reflexão, né? Ó, Acho que é um pouco isso, né? ó, sobre o desfraude, a consciência do cocô mudou recentemente. Ele começou a se incomodar também. É ótimo, mas ainda não avisa. Acredito que seja preciso esperar. Sim, espera um pouco mais. Mas se ele tem também um horário que ele faz o cocô, né? Vale aquela, assim, um período do dia. Às vezes, se você ficar mais atenta, você percebe que muda uma tensãozinha aqui no rosto. Tem criança que fica vermelha, né? Faz uma força, assim. Principalmente quando é bem clarinho, dá para ver bem. É, então, Fica paradinho, talvez né? observando mais a Abaixadinho. criança, você consiga se Observação. antecipar e sugerir, né? Tipo, olha, vamos. Será que você está com vontade de fazer cocô? Quando você. Ó, você viu esse pinico? Ele é legal para fazer cocô. Né? Pode ser uma coisa assim meio despretensiosa para ajudar nesse processo a criança. Eu nem vi. Cassi, a questão das cuecas, né, de desfraude, acho bem legal trazer essa reflexão, porque, por exemplo, eu fui pensando, não, mas eu acho que agora já está na hora, né? Quer dizer, saber qual é o nosso papel de ter o pinico disponível, colocar essa cuequinha que ele vai sentir que o xixi vai escorrer, que enquanto a gente está deixando a criança também nessa comodidade, né? De repente tu tem uma criança de 4 anos que não desfraudou, sim, mas será que tu criou as condições, né? Por Também. isso, tanto é que muita gente desfralda no verão, né? Por que a mãe desfralda no verão, a família desfralda no verão? Porque a criança já tá pelada, se fizer não vai dar trabalho, né? Nenhuma mãe quer desfraldar no inverno. Então, às vezes, a criança até poderia estar pronta, só que não é dada a condição, né? Então, aquela criança vai chegar no limite de realmente se incomodar e tal. Agora, junto nesse processo, quando a gente coloca um recurso como a calcinha de desfraude, eu acho, assim, particularmente, muito rico. Você sabe que Porque a criança sente. nessa quarentena, um dos itens que a gente mais tem vendido é a calcinha de desfraude, que acho que as pessoas pensaram assim, já que eu tô aqui mesmo, vamos já fazer esse negócio, Claro! né? Vamos fazer direito? É engraçado porque Né? esse período era um período que eu quase não vendia desfraude. Eu começo a vender mais desfraude em setembro. E No nesse verão, no sul, né, eu não vendo quase desfraude, porque é muito mais frio e as pessoas têm realmente esse receio de desfraudar no inverno, não. A gente tem tido uma sorte de um inverno, um invernico, né? Um inverno bem, bem gostoso, afinal de contas, né? Mas assim, para que serve a calcinha de desfraude? Cássio, isso que eu ia te pedir, para falar da calcinha, falar dela, O assim, que que qual que é a sacada? Por que que ela é melhor que uma cueca normal, né? Sim, Por eu exemplo. infelizmente não tô com nenhuma aqui, porque hoje eu tô em casa e eu até fui na empresa, mas esqueci de Mas no perfil da Unitá tem do sorteio também, quem trazer. olhar lá. Lá Acabou de acontecer o no sorteio do meu aniversário. mãe também tem coisas. No YouTube da Colo de Sim. Mãe tem o vídeo que a gente mostra, mas No portal Universo Materno o que também que ela tem de tem. diferente, né? E ela também não é a fralda de pano. O que que ela tem de diferente em relação à fralda de pano também? Porque algumas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Então, a primeira coisa, a calcinha de desfralde, ela existe para segurar o escape do xixi, A impedir, gente tem uns 5 minutinhos. tá, impedir que ele escorra pela perna, né? E fazer a criança ter a sensação de seco, aliás, de molhado, porque com a De fralda molhado. tem a sensação de seco. E com a fralda de pano, ela também tem a sensação de seco, porque o material interno é feito para não incomodar a criança. Então, a ideia é que no desfraude a criança se incomode. Daí a gente tem uma camada de malha, como se fosse uma cuequinha normal, uma camada de um material impermeável, que é o que vai fazer a barreira para segurar esse xixi, duas camadas de tecido absorvente, que vai puxar esse xixi,
e uma camada de malha de novo, que é o que vai ficar em contato com a criança, né? São 5 camadas de material. E aí, nisso ela é diferente. É mais do que se ela tivesse com 5 cuecas. Porque o material impermeável segura, bloqueia, né, a passagem do líquido. E o absorvente, ele é bem grosso. Ele é grossinho mesmo, assim, uns 3, 4 milímetros. Então, acaba que segura bem o xixi ali. A criança, quando ela tá no processo de desfraude, a ideia não é falar assim, agora que você tá com a calcinha de desfraude, faz xixi aí. Não. Mas se ela não pedir, se você não levar ela ao banheiro, se não der tempo de chegar, porque às vezes você tá levando, mas não dá tempo, né? A criança tá explodindo. Esse xixi ele vai ser absorvido e vai parar no material impermeável. A criança, ela vai associando, quando ela tem um escape, também é bom, porque ela associa que, opa, eu tava com vontade de fazer xixi, tive uma sensação e agora eu tô molhado. Ah, é isso que acontece. É isso. Né? É isso que ela pensa. E daí, o que você faz? Você tira essa calcinha, molhou, molhou. Ah, que pena que molhou. Tira a cuequinha, coloca a outra, faz aquele reforço. Olha, da próxima vez me avisa antes. Vamos tentar ser mais rápido. Você sabe que o banheiro tá aqui, pode vir correndo. Precisa, às vezes, assim, também falar pra criança, não precisa me chamar toda vez, me chama só para limpar. Né? Quando você precisar de mim. Para ir dando essa autonomia também, porque às vezes você tá ocupada e não dá relevância, porque é tanto mãe, que, né? Às vezes você não vai saber que esse mãe era o mãe que você tinha que... É mesmo! Então, ela serve para esses pontos. E aí, ela é lavável em máquina, que é uma coisa que facilita muito a vida, né? A gente não recomenda o uso na secadora, porque ela tem um material impermeável, mas eu sei que tem vários clientes que tá quase seca, vou colocar ali numa secagem, tem baixa temperatura e funciona. Mas eu não recomendo, tá? Se der zica ali... Sim, não garante. Eu não garanto que o material ele pode ser danificado, né? O impermeável. Claro. Então, é melhor não fazer isso. E um número bom, eu sempre falo que são 3, né? Porque uma tá na criança... Uma tá limpa e a outra provavelmente já tá suja. E aí você tem eu gasto demais, né? E você tem que lavar. No inverno, né? Nesse tempo de secar, eu gosto de ter pelo menos 4. 4 ou 5, pela minha experiência. Porque daí ela precisa de mais tempo, né? Você precisa ter mais uma folguinha ali. Porque se ele fizer esse xixi mesmo ali, né? Sim. Daí até ela secar e tal. Daí pode ser que use 2 ou 3 no mesmo dia, e daí senão pro outro dia já não tem, né? Sim, 4. Até 6, eu acho perfeito, 6. Acho Sim. Perfeito. Tem combo, sim, Luiz. Tem kit com... A gente tem unitário, kit com 2. Kit com... Vale a pena, gente. Tem sim. E lá no portal... Né? Igual a Cássia. Cássia, como é que tu fala do... Cássia, tu fala assim, a galera vai lá, compra um McDonald's, gasta quanto, né? E aí não quer comprar uma calcinha de desfraude, gente. Vai comprar qualquer comida lá, qualquer lanche, vai gastar o preço de uma calcinha de desfraude. Falam assim, mas olha o preço. Eu falo, quanto que custa um pacote de fralda? Né? Vamos pensar assim. E quantas vezes vai usar? Fora. Eu equivalo, eu acho que o preço é equivalente a uma sunga. Assim, que dá para usar na praia também, né? Na piscina. Tecido, né? Não é pouca coisa que tem ali. Pode ser usado aí na piscina, no lugar da fralda descartável de piscina. Cássia, tá acabando o nosso tempo, mas vocês têm na Colo de Mãe também aquele forro para pôr na cama, né? Sim, a gente desenvolveu um tapete que a gente chama de tapete para desfraude. Ele é impermeável e absorvente. E aí você consegue colocar, porque tem muitos casos assim, que a pessoa coloca na cama para o bebê dormir à noite, mas às vezes não tô nem pensando no desfraude noturno. Tô pensando que a criança vai dar aquela sonequinha no sofá. E eu não coloquei a fralda. Então, criança veio para o sofá, para o tapete, você já coloca ali embaixo dela na hora que você sabe que é a sonequinha. Ela é boa para esses acidentes, mas também em outras situações. Vai comer na sala, um suco, alguma coisa assim, em vez de fazer no sofá,
no tapete e no sofá, principalmente, que é caríssimo para lavar sofá, e fica o cheiro do bendito xixi ali, né? Tá acabando o tempo! Ah, Cassi, foi muito bom. É assunto para mais de metro, né? é mesmo. Obrigada, Guria. Muito Super. obrigada. Então, fica a dica da colo de mãe, gente. Não é só isso que tem toalha, tem milhões de itens. Eu sou fã, minhas crianças são fãs, é na hora do banho, na hora de dormir, é tudo. Obrigada, Guria. Eu que 5 agradeço. segundos de beijo.